Olá, eu tenho o prazer de receber no podcast Pensar e Vencer o querido Roberto Costa. E hoje a pegada dele aqui será uma pegada mostrando a carreira que ele fez, a trajetória dele no mundo empresarial do lado executivo, né, para o lado empresarial em que ele é o dono do seu próprio negócio. Essa é a pegada diferenciada aqui do podcast de hoje. Muito obrigado, Roberto, pela sua presença. Convivo com você há 10 anos e é um privilégio te receber aqui. Eu que te agradeço, Eduardo. É um privilégio e um prazer estar aqui com você, né? Ser convidado por você para esse podcast. Conta comigo sempre. Vamos lá, Roberto. A gente não tem roteiro aqui. Essa é uma das características que diferencia o nosso canal. E eu queria te levar ao seguinte, a sua primeira lembrança empreendedora. Quem foram os influenciadores? O que traz a sua memória do lado empresarial, do lado profissional? Qual foi o primeiro insight que você teve? Quem foi responsável por isso? Eduardo, eu comecei a trabalhar muito cedo, de 13 para 14 anos. Meu pai tinha uma firminha de dedetização, né? Chamava Imunilar. E quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, a firma não ia bem, não ia nada bem. Eu estudava, né? Estava fazendo ali o 2º grau na época, alguma coisa do tipo, e resolvi ajudar meu pai. E aí, nesse momento, eu já comecei a me aventurar, vamos chamar assim, né? Pela forma de como fazer, como melhorar aquilo que estava lá e tudo mais. E consegui, até por um bom tempo, consegui ajudar ele bastante. E isso ficou aqui na cabeça, né? Isso ficou, poxa, eu estudei, né, pesquisei e tal, e consegui uma melhora no negócio dele. Depois saí de lá e a coisa tomou rumo sozinho, né? E depois disso aí eu comecei a trabalhar com outras coisas completamente diferentes, como empregado, como funcionário de grandes empresas, né? Eu trabalhei com música durante 7 anos, me tornei produtor musical, depois a indústria cinematográfica, fonográfica. Quantos anos você tinha? Só para a gente botar numa régua. Quando você saiu lá da firma familiar, você tinha quantos anos? 17 para 18 17. anos. Ficou até os 24, 25? Não. Saí com essa idade. Não, sim, ficou até os 24 na música. Lá, né? E aí com música eu comecei com 20 para 21, né? Eu sempre fui autodidata com instrumentos, sempre toquei instrumentos. Legal. Fiquei até os meus 25 anos de idade. E aí a indústria fonográfica foi ladeira abaixo e tal, e aí eu fiquei desempregado, todo mundo desempregado. E o que eu faço? Fui para os Estados Unidos tentar a vida com um amigo. Com um mês eu voltei. Eu falei, aquilo lá não é para mim. Ele está lá até hoje. Ele tem 70 anos de idade e está lá até hoje. A gente saiu daqui com essa idade. É médico, formado, enfim. Voltei e eu falei assim, eu preciso trabalhar, né? E aí consegui uma oportunidade na TV Globo. E com 27 anos eu entrei para a TV Globo e fiquei durante 30 anos lá. Comecei como assistente de produção, cheguei a gerente de produção. Foram muitas etapas aí, né? 30 anos depois, a TV Globo tem isso, né? Grandes empresas têm esse formato, né? 30 anos ou 60 de idade, eles te aposentam, eles te encostam, né? E eles foram muito, muito corretos comigo. Um ano antes de eu completar os 30 anos de profissão lá dentro, eles me avisaram, olha, daqui a um ano, tal, se prepara, né? Tal, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar. Falei, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Porque eu não vou cruzar o braço e viver uma velhice. Não é para mim. E aí, uma coisa que eu sempre
Se eu estiver indo muito rápido, você me fala. Não, tá? não. Eu quero só. Então, antes de você continuar essa transição, deixa eu puxar aqui o seguinte. Quais foram as lições iniciais, que a gente vai dar um pulo depois, né, para essa sua fase atual? Que lições você tira, as mais importantes? Não precisa ser muito específico. Nessa fase dos 14 aos 17, que você estava na empresa de dedetização familiar, depois que você ficou dos 18 aos 24, 25 na música, e como é que você acompanhou essa disrupção no mundo da música, né, como um todo? Quais foram os ensinamentos que você trouxe? E por fim, não, vamos nessas duas primeiro. Depois eu te faço uma outra continuidade. Quais foram as duas grandes lições nesses seus primeiros duas atividades? Na primeira de todas, nessa empresa familiar, eu acho que maturidade por necessidade. Né? As coisas não iam bem, tal, e eu, apesar de ter 15, 16 anos de idade, eu busquei uma maturidade que era necessária para ajudar meu pai. Né? Então, porque na época de um garoto de 15, 16 anos, que é o quê? Bagunça. Estuda e depois vai bagunçar, vai jogar bola e tal. E eu ia para lá todo dia junto com ele, tentar melhorar aquilo de alguma forma. Quer dizer, foi uma forma de eu antecipar uma maturidade ali, né? Sem você ter muito conhecimento de empreender naquilo ali, né? De como fazer aquilo lá. Então, Roberto, uma pergunta dentro da pergunta. O lado financeiro, você já queria ter o dinheirinho, isso pesou, ou foi um senso de responsabilidade que você sempre teve? ambas as coisas. E já que você tocou nisso, principalmente, eu sempre quis ter o meu dinheiro. Eu fui o primeiro filho, somos 4, eu fui o primeiro filho a sair de casa. Trabalhar, sair de casa, alugar um apartamento e viver a minha vida. Entende? Sempre foi isso. Tanto que eu negligenciei o período de faculdade, larguei tudo para trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria minha independência, eu queria isso. Enfim, então, ambas as coisas aí, né, nesse primeiro setor. O segundo, da música, já era um sonho, né? Era uma coisa que eu sempre, desde pequeno, com 10 anos de idade, me deram um violão e eu ouvia uma pessoa tocando e eu tocava. Você tinha um dom? Eu tinha já o dom. Depois do violão foi o piano, o contrabaixo, tudo isso eu dominava. Tive banda na época, né? Aquela época de garoto, né? Tudo mais, paralelamente a coisa da empresa familiar. E então era um sonho que ali eu poderia, né? Caramba, isso caiu no meu colo, né? Vou tentar me jogar nisso aqui de todas as formas possíveis. Só que não me sobrava tempo para estudar. Eu precisava estudar música. Eu precisava, porque autodidata, você entra no estúdio de gravação, você está com um maestro, você está com músicos profissionais. Então você tem que estudar. Não me sobrava, porque eu virava noites e noites e noites. Não me sobrava isso. Então isso foi uma coisa que eu fiquei no devo, vamos chamar assim. Você acha que foi falta de orientação? Foi falta de tempo? Falta de planejamento? Onde é que falhou? Eu assumo a responsabilidade para mim. Eu acho que eu tinha que arrumar tempo. Porque você arruma, né? Arruma. Quando a gente quer, a gente Sim. arruma, né? Então, o tempo que sobrava, aí tinha a parte social da coisa. Né? Aí a festinha não sei aonde, aí tem um convite para ir lá na peça não sei de quem, que fez o disco ali comigo. E a janela vai passando. Exatamente. E aí você vai confiando um pouquinho demais naquilo que você podia ter se entregado mais ali, né, aos estudos. Né? Então nessas duas partes da minha vida... Na música, então, você tinha um sonho do lado artístico. Sim. Aí você percebe que esse sonho não era execuível. Quando é que você desiste desse sonho? Desiste não. Quando é que...
aonde que eu percebi? Isso, percebeu. Percebi, né? Usei uma palavra. Exatamente quando eu estava aquém daqueles que desempenhavam. Entendeu? Aquele gap já não era mais... Exatamente. Quando eu precisava conversar sobre música, pegar uma pauta e falar assim, olha, aqui eu quero isso, assim, assim, essa... Eu não sabia como me expressar, eu sabia fazer. Então eu mostrava que nem um surdo, um mudo fazendo assim. Eu sentava no piano e mostrava no violão, mas que acorde é esse? Como é? E agora vamos fazer uma diminuta com não sei o que. Eu travava, entendeu? Então, estudo. Me faltou estudo e tempo para isso. E foram só quase 7 anos, né? Mas eu não comecei como produtor, eu era assistente de produção. Fiquei uns 3 anos como assistente. Depois que eu tive a oportunidade, aí consegui gravar alguns discos e tudo mais. E aí também foi muito rápido tudo, porque eu não sei que ano que foi em não vou lembrar agora. Tá, mas você, na tua régua do tempo, então você estava com 24, 23 anos ali? Por aí, 25 anos. 25 anos, mais ou menos. E aí que eu parti para tentar alguma coisa nos Estados Unidos, porque paralelamente, eu estou lembrando outro podcast que o rapaz fez antes de mim aqui, né? Um desses aí que você me falou, né? A vida é impressionante. Eu estou com 68 anos de idade. Novo. E paralelamente a tudo isso que eu te falei, música e tal, eu também era lutador. Eu sou faixa preta de karatê, Shotokan, e eu já era mestre. Quando eu saí daqui, eu falei, vou para os Estados Unidos, e que sempre soube que os americanos adoravam os lutadores brasileiros. Vou dar aula lá. De novo, e a língua? Eu falava mal e porcamente. O idioma passou a ser uma barreira. Exatamente. Quer dizer, então você vê que sempre tem uma barreira no meio disso, de todas as etapas. Por quê? Por falta de empenho no estudo, aquele estudo ali do imediatista, né? Aquela coisa que vai te ajudar a desempenhar. Né? Então o cara, eu fui numa academia lá, o cara falou, pô, pelo amor de Deus, tudo que eu queria, um mestre brasileiro, eu amo os lutadores brasileiros, tal. Aí o meu amigo, só tem um problema, ele não fala inglês, não, ele arrasta. O cara falou, olha, em 3 meses, 4 meses ele vai aprender inglês e ele volta aqui, se ele souber, ele já está empregado. Com 1 mês eu voltei. Deixa eu fazer um corte aqui, pessoal. O Roberto trouxe aqui essa questão da língua, mas não é simplesmente falar por falar, né? Foi alguma janela, ele já tinha 25, 26 anos, e aí ele tem esse caminho, ele faz um teste de ir para os Estados Unidos, assim, checar mercado. E aí surge uma oportunidade por uma destreza que ele desenvolveu, ou seja, ele se preparou, mas aquela janela americana, que era uma janela talvez que mudasse por completo a vida dele, hoje o mercado americano para a luta brasileira, o MMA como é conhecido hoje, é dominado ou liderado pelo Brasil, né? Que foi até mal explorado como produto de exportação. Mas fica aqui um corte de essa janela de oportunidade. A gente trabalha aqui muito no Pensar e Vencer, que muitas vezes você está a X meses de distância, ou a 4 anos de distância, 5 anos, 6 anos, de preencher aquela lacuna. E era uma lacuna que deveria ter sido preenchida com até 20 anos, até 21 anos. Então, quando ele está num outro momento de vida, essa lacuna já não é tão fácil de ser preenchida. Então, óbvio que o mundo de Poliana, né, um mundo perfeito, ele é um mundo muitas vezes inatingível, mas você pode encadear isso dentro de um planejamento de vida, porque isso pode fazer falta para você, esse pré-requisito faz falta para você, ou esse requisito, no caso, fez falta para ele numa oportunidade internacional. Mas vamos lá, Roberto. Aí você volta, você não se adapta lá, volta, e aí você tem cava uma oportunidade, busca uma oportunidade numa das maiores empresas de entretenimento e comunicação do mundo, que é a TV Globo. Como é que é a sua chegada lá? Você busca ajuda, você chega, coloca teu currículo, tem a oportunidade,
abraça essa oportunidade que faz os seus próximos 30 anos de vida, correto? Yeah. Como é que foi esse início? Então, Você volta e como é que a Globo entra na tua vida? O início foi até que bem tranquilo, quer dizer, você aprender uma nova função na sua vida é difícil para qualquer um, né? Mas não foi tão complicado como eu achei que fosse. Mesmo não tendo me formado na época e nada disso, eu sempre estudei, eu sempre li muito, eu gosto de falar bem, me expressar bem, enfim. Super educado. Português, né? Eu amo a nossa língua, sim. Gosto de falar o português de forma correta e tal. E, sim, educação, o jeito de falar, de entrar, né, nos lugares e tudo mais. Então, foi uma época que a TV Globo tinha um nível de profissionais muito baixo. Nível cultural, nível de educação. Era impressionante. Eu entrei numa equipe, não vou citar nomes, vai ficar feio, né? Mas numa equipe que tinha um produtor que quando eu fiz o primeiro e-mail, nem existia o e-mail ainda, era memorando, alguma coisa assim, ele falou assim, olha, ninguém mais escreve aqui, só você. Bagagem da firma do meu pai, que eu fazia todas as propostas, eu fazia os contratos, aquela coisa toda, tal. Então, quando era para fazer uma coisa, eu escrevia e eu passei a ser aquela pessoa que intocável. A gente tem que mandar um comunicado para alguém, um pedido para a prefeitura, alguma coisa, é você, pelo amor de Deus. Aí eu já ganhei um status ali diferenciado. E aí, caráter, educação, como você disse, e querendo aprender. E fui caminhando aos pouquinhos, com menos de um ano eu já tinha sido promovido. Fui promovido umas 5 vezes ao longo dos meus 30 anos lá, né? E saí bacana, saí bem, saí feliz. Fazer essa carreira na Globo foi natural para você, porque você evoluía, tinha um reconhecimento, tinha um prazer profissional também, né? Por essa evolução. Sim. Sim. Buscava a qualidade, foi crescendo junto. A Globo também foi melhorando sua qualidade ao longo do tempo. Muito. E pessoas como você preparadas para dar um match muito interessante. Você diria que esse foi a razão para a longevidade dentro da TV Globo? Teve algo mais que você pudesse salientar? Não, acredito que muito trabalho, comprometimento. Muito trabalho, muito comprometimento e agindo sempre dessa forma, né? De uma forma educada, de uma forma querendo aprender cada vez mais, né? E aí você vai abrindo o leque, né? As pessoas vão te enxergando, vão te chamando. Era muito requisitado. Né? E você fez carreira num núcleo que não é fácil, né? Sim, dramaturgia. Não é fácil. Foram sendo criadas estrelas e depois viraram constelações praticamente, né? Muitas estrelas. Todas que já, coitados, já se foram. Inclusive trabalhei muito de perto com todas elas eu acho, né? Tarcísio, Cuoco, Glória, todos eles. Uma vez eu entrevistei uma pessoa aqui, e óbvio que não me interessa nada de ruim de todas as pessoas que você conviveu. Você fica à vontade para responder, ou a gente pula essa parte. Os 3 mais gente boa que você, no núcleo da dramaturgia, estrelas globais, que você tivesse o prazer de mencionar. Os mais legais? Os mais comprometidos. Aí você rotula do jeito que você quiser. Pô, Eduardo, me chamou a atenção pelo profissionalismo, pelo caráter, o fulano. Fica à vontade para falar coisas boas. É só os bons. Eu não quero fofoca aqui. Eu sei disso. Eu não quero fofoca, eu não quero nada disso aqui. Nosso canal procura ressaltar aspectos positivos. Claro. 3 deles, não precisam ser 3, os que você ficar à vontade para algum episódio que te chamou a atenção, que tenha agregado valor para você, um momento decisivo, alguma coisa nesse sentido. Tem um ator que é unanimidade na TV Globo. Se você perguntar para o maior diretor, na época o Boni, ou se você perguntasse ali para um contra-regra, um limpador de chão,
é unânime, Tony Ramos. Tony Ramos é a pessoa que é impossível você não gostar do Tony Ramos. É uma pessoa extremamente educada, carinhosa, respeitosa. Sempre foi comigo, sempre foi com todo mundo. E comprometido. Um cara que não era um atorzinho por ator, não. Comprometido. Ele lá cumpria o papel dele, o horário, tudo. Uma pessoa muito bacana. Gilberto Braga, autor de novelas, uma pessoa espetacular, de um caráter espetacular, foi um grande amigo também. Na época fiz várias novelas dele. Uma terceira pessoa, já vai ficando difícil. Não, você vai achar. Se quiser parar em duas também, a gente continua. Tem um grande amigo que inclusive já se foi, tinha um gênio complicado, mas uma pessoa que foi muito importante também na minha vida, me ensinou muito, chamado Marcos Paulo, o ator que morreu há cerca de 6 ou 7 anos, uma coisa assim. Era um amigo muito querido, né? A gente tinha um convívio muito próximo ali também, e trabalhei com ele como ator e depois como diretor também. Todas as produções dele, ele sempre me chamava, tal. Virou um grande amigo. Pô, que legal. Então são 3 pessoas que marcaram demais e vão ficar na história. Você pode não perceber, ou com certeza percebe, pode não ter percebido nas respostas, mas o traço do profissionalismo é inerente aos 3 que você citou e moldam a sua atuação profissional também. Então, a gente também mostra muito aqui do lado empresarial que não adianta uma empresa séria se relacionar com um fornecedor que não é sério, com um cliente que não é sério. Esses valores, se eles forem simbióticos, você consegue uma sustentabilidade, uma relação de longo prazo, qualquer que seja o relacionamento que você tem entre a sua empresa e o seu stakeholder que você esteja ali falando. Então é um outro ponto que a gente chama atenção e permita-me fazer a analogia entre a sua resposta e esse lado empresarial, viu, Roberto? Correto, você nos brindou com um conteúdo muito interessante aqui. Aí vamos lá. Aí vamos lá. Então, nessa sua trajetória na Globo como um todo, você começa a perceber que está chegando ali ao fim por essa questão de procedimento deles mesmos, né, de regras, etc. E aí você começa a olhar para a sua transição. Como é que você vem para esse mercado de restaurantes e como é que nasce o exagerado? Como é que você fala assim, não, é isso aqui que eu quero ocupar meu tempo, e aí depois eu vou te bombardear com algumas outras perguntas aqui. Vamos lá. Bom, quando faltavam 365 dias para eu sair da empresa, o RH já começou a conversar comigo. Olha, falta só mais um ano, tal, se você precisar da nossa ajuda, um direcionamento, isso, aquilo outro. Conversei bastante com eles também e fui vendo, tudo que eu menos queria fazer era trabalhar em televisão. Quando eu estava para sair de lá, recebi propostas de outras 2 empresas de televisão e tal, mas eu falei, eu não quero mais isso, chega. Eu não vou sair da TV Globo para ir para uma outra emissora, passar por um sufoco que, né? Você sai do estágio assim e você fala, pô, né? Não vai dar, eu tenho certeza, já conhecia, não vai dar certo isso. E eu queria partir para outra coisa. Eu viajava muito para São Paulo, principalmente na época que eu fazia o Domingão do Faustão. O Fausto fazia muitas reuniões na casa dele, reunião de leitura, de produção, né, de pautas e tal. E tem um lugar lá que eu amo de paixão, que é o Mercadão de São Paulo, né? Mercado Municipal. E aqueles sanduíches, aquelas coisas, eu ficava assim, cara, um dia que eu sair da TV Globo, acho que eu vou montar isso do Rio de Janeiro, porque não tem. Tem quem? Tem o Cervantes, né? O Cervantes, desde que eu sou moleque, que existe o Cervantes, que era um espetáculo, tal, não sei o quê. Um belo dia, fui para São Paulo e dediquei uma tarde inteira para ir ao Mercadão
E sentei com um dos gerentes de lá e comecei a conversar. Isso foram várias vezes. Fui várias vezes a São Paulo, fim de semana, e pegava um voo, ia para lá para conversar, para saber como era, tal, não sei o que. Comecei a gostar dessa coisa, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu acho que esse tipo de sanduíche, do jeito que é feito, porque é uma coisa muito específica, não é você cortar um pão, Sim. passar alguma coisa e... Não. Desde o maquinário utilizado para você fazer aquela proteína. São Paulo realmente é outro mundo, né? Tudo isso os caras me ensinaram, os caras abriram para mim uma boa, entendeu? E falaram assim, cara, tomara que você faça sucesso lá. Porque a gente não ouve nada parecido com isso no Rio de Janeiro. Por aí começou, né? Aí o bichinho já me pegou. Eu falei, bom, eu não sei nada disso. Eu nunca fiz isso na minha vida. Porque não seria um restaurante, seria uma sanduicheria. O nome, inclusive, é exagerado, sanduicheria. Você colocou o rótulo na própria marca, né? Exatamente. Apesar de o exagerado ter a notoriedade central, mas você coloca o sanduicheria na assinatura. Exatamente. E era isso que eu queria. Só que eu pensei o seguinte, Eduardo, eu falei, eu trabalhei 30 anos, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, todas as datas que todo mundo estava em casa, eu estava trabalhando, estava gravando na rua, estava gravando no estúdio. Eu falei, pô, então o dia que eu montar o meu negócio, eu quero ter o domingo só, não preciso do sábado, não. Eu quero ter um domingo para eu ir para minha casa, ficar ali, né? Descansar. E aí foi isso que me trouxe para dentro de um condomínio comercial e não montar minha loja no meio da rua. Uhum. Não só por isso também. Questão de segurança, Sim. Rio de Janeiro, né? Acabou de sair agora uma estatística de 10 restaurantes, 4 são assaltados por mês. Ou achacados ali por milícia, ou coisa que o valha. Enfim, e isso eu estou dizendo de 12 anos atrás. Como se já não fosse fácil empreender, né? Exatamente. Aí você tem que dividir o que é seu com quem não quer dividir, nem quer fazer nada. Então eu falei, bom, vou montar assim. Só que aí eu errei. Eu errei por quê? Porque apesar de eu ter todo esse lado da segurança, eu não tinha o público. E eu vim para um condomínio que estava sendo lançado. Isto é, quando eu entrei no condomínio aqui do lado, tinha 17% de ocupação. Isto é, nada. Eu fui o primeiro a montar ali e numa expectativa, porque tudo isso eu também tinha estudado, que essa Avenida Belardo Bueno ia ser o novo centro da cidade do Rio de Janeiro e tudo mais. E eu falei, cara, mas com 17% tal, bom, vamos embora, vou encarar, vamos ver o que dá. Antes de tudo isso, já dei um pulinho aqui numa etapa importantíssima. Como que eu te disse, eu não sabia de nada, eu não sabia fazer isso. Então eu não posso entrar numa coisa, botar o meu dinheiro sem saber fazer. Nesse ano que eu fiquei ali trabalhando, estudando e pesquisando, eu fiz alguns cursos do Sebrae. Isso foi de suma importância para que eu tivesse uma noção mínima, e que nem foi tão mínima assim, para eu montar um negócio. Eu lembro que o meu contador, na época, ele falava assim, cara, você sabe disso aqui? Você sabia que isso é assim? Sabia. Como é que você sabia disso? Você estudou isso? Eu disse, estudei. Sebrae me deu isso aqui, fiz muitos cursos lá, tal. Ele, pô, que bacana. Eu já fiquei feliz com aquilo. Eu falei, pô, acho que eu estou indo num caminho bacana, né? Enfim, e aí abri a loja. Deixa eu só voltar em alguns pontos aqui, Roberto, que é o seguinte, eu queria só pegar para nossa audiência, você fez algumas coisas muito interessantes. Eu diria que a principal delas no início, você se colocou no estabelecimento lá em São Paulo, no Mercadão, não com os olhos de cliente mais,
e sim com os olhos de um proprietário do estabelecimento. Então, a primeira dica para você é: vá até no caso dele foi um restaurante similar, ele estava com a ideia da sanduicheria, então ele foi num ponto que é um ícone nacional, que é o Mercadão de São Paulo, Mercado Municipal de São Paulo, e ele foi conhecer processo. Ele falou aqui na resposta dele sobre os equipamentos, então ele percebeu que não eram equipamentos normais, não eram fatiadores tradicionais de presunto e queijo, provavelmente eram algum tipo de fatiador especial. E eu vou agregar uma coisa aqui. Há 2 anos atrás, eu tive na Katz Delicatessen, na loja inicial lá de Nova York, que tem séculos de existência. Acho que foi 1800 e pouco, se eu não estiver enganado. Depois é só olhar lá, quem tiver interesse. Katz Delicatessen, eles fazem um sanduíche de pastrame e tem alguns diferenciais. Cara, e a fila para entrar era uma coisa assim absurda, de dar volta no quarteirão. Então, realmente tem algumas marcas e o cuidado não é simplesmente, você não consegue copiar. Tem algo mais naquilo, e essa questão dos cuidados que ele teve são fundamentais. E o outro, que ele foi buscar conhecimento. E o Sebrae realmente está aí para isso. As empresas contribuem com uma parte do seu faturamento para o Sistema S. Então, o Sebrae, ele é obrigado a devolver isso para a sociedade, para os empresários, para quem quer empreender. Então, busque essas alternativas que, no caso do Roberto, isso funcionou. Então, fica aqui essas dicas, agradecendo a esse testemunhal que você fez, tá, Roberto? Mas vamos lá, continua. Claro, além disso, não só eu fui a São Paulo várias vezes para pesquisar, para me informar, mas eu cheguei ao ponto de fazer o seguinte: uma das coisas que, enfim, isso não importa muito, mas que esse gerente me disse é o seguinte: você não pode ter um forno normal, que é o que você acabou de citar, uma fatiadora, suponhamos. Você tem que ter um forno combinado. Que é um forno combinado? Eu não sabia o que era isso e tal. Forno combinado é isso. Aí me explicou, o cara, ele junta 3 elementos, né? Que é a água, o vapor e o calor. Tal. Isso é fundamental. Você fazer um pernil, você vai fazer um pernil no forninho daquele normal, desses que todo restaurante tem, você vai levar 6, 7 horas. No forno combinado, você vai levar 2 horas e meia. E a sua carne vai sair muito mais suculenta, porque você vai ter que ficar molhando. O forno combinado você não molha, você não abre ele mais. Você programa, ele faz e sai um espetáculo. Só que o forno combinado custava o preço de um carro. Né? Imagino. Mas comprei. Fazer o quê? Pô, eu quero uma coisa de excelência. Como é que eu não vou seguir isso que eu quero ver? Comprei o forno combinado. Contratei minha primeira equipe. Liguei para ele em São Paulo. Quer passar um fim de semana no Rio? Não. Ele, não, vou trabalhar. Rapaz, vem passar um fim de semana no Rio. Vem, te mando passagem, te dou um hotel. Você vem para cá para treinar a minha equipe. E além disso, a gente combina um cachê. Tal. Não, você é louco. Como é que... Não sei o quê. Pensa, te dou 2 dias para você pensar. Ele falou, vou. Pô, legal. Veio para o Rio, mandei a passagem para ele, veio para cá, treinou a minha primeira equipe todinha, fizemos ficha técnica de tudo isso, por isso que de lá para cá é tudo feito da mesma forma. Não adianta uma equipe saber fazer aquilo, sai, aí a outra seguinte, né? Você tem que ter ficha técnica. Posso te fazer uma pergunta sem saber a resposta? Pode. Como não sei nenhuma aqui, quanto tempo você perdeu a tua primeira equipe? Perdi minha primeira equipe, foi aos poucos, mas o total foi 11 meses. Você que começa um negócio de pequeno porte, você vai ter sempre um dilema. Eu vou treinar, eu vou perder a equipe? Então, você vai perder a tua equipe. Tá? Por N problemas, não é nem pelo salário só não. Os problemas são surreais até, muitas vezes. A questão é que se você não treinar, ele vai ficar no teu negócio. Então, é um dilema, mas que faça o que o Roberto fez. Ficha técnica de tudo, domine esses processos, tenha um conhecimento. Claro que você não vai saber, muito provavelmente,
executar com a destreza da tua equipe, daquele profissional especializado. Mas se você tiver um bom conhecimento daquilo, ou tiver filmado, hoje é muito fácil você filmar, você fazer um registro fotográfico, um registro cinematográfico até mesmo. Sim. Então, assim, além da ficha técnica, que na época não era tão fácil assim, né? Você consegue. Hoje o Exagerado tem mais de 10 anos, ele vai falar. Mas mantenha esse conhecimento registrado, que ele vai ser muito importante, porque você, como pequena empresa, você não consegue manter o teu quadro funcional nem no médio prazo, tá? Isso acontece 99% das vezes. É verdade, tem toda razão. Mas vamos lá. Aí volta. Aí começamos. 31 de janeiro de 2013, abri as portas. Em 2013, crise da Dilma. Foi a primeira rasteira que eu tomei, porque eu falei, cara, eu me preparei, eu fiz, eu aconteci, eu fui atrás, eu comprei o que tinha que comprar. E agora? Não tinha cliente. Não tinha cliente, todo mundo quebrado. E aí já não tinha cliente, né, Roberto? Você tinha que fazer o ponto. Exatamente. Mas vamos falar da crise, depois eu vou fazer um recap aqui de algumas coisas que você citou. Mas vamos lá. Então, tudo crise, já estava difícil, já era um ambiente hostil. Ainda veio essa crise. Passamos pela crise, a duras penas, né? Mas passamos pela crise, injetei dinheiro, lógico, né? Não ia ficar sem injetar dinheiro, uma coisa recém-inaugurada, né? Desistir, impossível. Então, consegui passar por isso, conseguimos, foi embora tal. E aí, em 2004, que veio a pandemia, faz 4 anos? 20. 2020. Bom, foi um bom tempo depois, deu para recuperar, o condomínio começou a encher, as pessoas da rua já começaram a entender e conhecer o Exagerado e tal, e aí a clientela se formou, até a pandemia, outro tom, né? Mas enfim, coisas que a gente conseguiu passar, né? Graças a Deus. Nem me pergunte como, porque eu tenho vários difícil até explicar, né? É difícil explicar. Muitas coisas você tem que transgredir. Foi proibido todo mundo de abrir as portas, tal, não sei o que lá. Surreal, né? Assim, se a gente for falar aqui da outro podcast. Exatamente. Roberto, mas aí esse lado, desculpa, não. Esse lado foi bom eu estar dentro de um condomínio, porque eu não fechei as portas. Sim. Não fechei as portas. Eu fiquei o tempo todo de portas abertas, recebendo público. Eu falei, o dia que vierem multar, eu converso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quando faltavam 2 dias para voltar ao normal, aí apareceu a vigilância. Não, guarda municipal, tal. Aí conversei com os caras, rimos, fui lá. Falaram, olha, só amanhã tu levanta as cadeiras, depois da manhã tu já pode funcionar normalmente e tal. Eu falei, tá bom. Que vai cair, né? Exatamente. E caiu realmente, né? Mas é outra coisa. São as dificuldades que você não conta com elas, né? Então, eu queria pegar, Roberto, para nossa audiência aqui, alguns pontos que você falou. Você fica à vontade também para me corrigir. E eu vou falar mais como cuidado, a primeira delas. Uma vez, um professor meu, chamado Daniel Plá, da Deplar Fotografias, para quem vão lembrar, hoje não existe mais, talvez a marca exista, mas era uma empresa familiar e ele que tocava. Ele, numa aula, falou assim para os alunos, eu prestava muita atenção em alguns pontos-chave que os professores chamavam a atenção. Ele falou assim, eu já errei muito. Hoje, eu pago mais caro por um ponto consolidado. Eu não construo ponto mais. Por quê? Porque esse ponto pode nunca acontecer. Então, foi uma coisa... Hoje você desenvolveu o teu ponto, você tem uma clientela, eu sei que trabalha duro, oscila muito, né, o público, eu sou seu cliente há muitos anos, a sua qualidade é primorosa, sempre foi dentro do teu custo-benefício, você tem um preço honesto, você tem uma oferta muito, muito justa, como um todo. Mas isso me lembra muito quanto custou para você construir esse ponto. Realmente custou muito caro.
de tempo, de frustração, etc. Então, se você tem um colchão financeiro, mais vale a pena você tentar buscar o certo ou algo menos arriscado, mesmo sabendo que vai te custar um pouco mais. E foi uma lição que eu nunca tive a oportunidade de usar, porque eu tive uma experiência muito parecida com a sua num restaurante. Foi muito, muito interessante também o processo. E também foi dentro de um pequeno mall, um condomínio, e o que você está narrando e me chama a atenção que são problemas similares. Então eu deixo essa dica aqui. E um outro ponto é essa questão das ameaças de ambiente externo que não estão rigorosamente sob teu controle. Então nós estamos falando de uma crise de 13 anos que ela só piorou com a porrada da pandemia. E você devia estar você devia estar recebendo um troféu, tá num pedestal, colocando assim, cara, você sobreviveu, você ressuscitou algumas vezes, etc. Então, não espere esse reconhecimento também como empresário. Você não terá. Você vai ser rotulado como um aproveitador, ou como uma pessoa sonegadora, muitas vezes, ou como uma pessoa que ele acha que você está rico com aquele estabelecimento. E não é nada disso. E aí tome muito cuidado ao empreender. Óbvio que eu sou empreendedor, eu sou empresário desde os 24 anos. Hoje a geração começa a empreender ainda mais cedo. Eu fui um dos únicos empreendedores com 24 anos. Mas, cara, é isso. Você tem uma pecha no empresário que ele é um cara, ele é quase que um aproveitador. E as pessoas não têm o menor conhecimento ou pouquíssimo conhecimento do que é estar liderando um negócio. O que é gerar um emprego, uma renda qualificada? É muito difícil, tá? Roberto, vamos lá. Hoje você tem exagerado numa fase, posso dizer, consolidada, com muitos ajustes de rota. Como é que você olha hoje o teu presente, olhando para o retrovisor, e como é que você projeta os teus próximos 5 a 10 anos aí? Eduardo, quero vender, não quero vender, isso não passa pela minha cabeça. Essa dor de cabeça eu vou aguentar mais um pouco, porque, eu já cheguei até aqui. Fica à vontade para falar sobre presente e futuro. Quando eu montei o Exagerado, ele seria o primeiro de pelo menos 3. Uhum. Essa era a minha meta. Eu queria abrir mais um, seria uma filial, e depois disso trabalhar com como se chama? Franquias. Abrir para franquias. Teve até um rapaz, eu tenho o cartão dele até hoje, faz muitos anos. Ele entrou na minha loja, ele olhou, falei assim, vocês têm franquia disso aqui em algum outro lugar? Eu falei, não, ainda não, mas pretendo um dia ter, tal. Ele puxou o cartão, fala comigo. Eu sou o cara que mais vende franquia no Rio de Janeiro. Eu era de São Paulo, tinha um sócio, deixei ele lá, brigamos e eu vim para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro não tem ninguém melhor do que eu. Assim, o cara falou. E o teu negócio, eu vendo tua franquia, eu vendo 5 por mês. Isso aqui é mole. O que você tem aqui é espetacular. Tchau, deu as costas e nunca mais apareceu. Eu podia ter ligado para ele, olha, eu quero isso, aquilo. O cara tinha uma visão ali que eu talvez não, certamente eu não tinha, né? O filho é meu, mas eu tendo sempre a dizer o quê? Meu filho é bonito. Mas o quão bonito ele colocou o meu filho, eu fiquei, te juro que assustado. Vendeu bem. Né? Então a minha meta era essa, voltando à tua pergunta, a minha meta era essa. Tornou-se impossível por tudo isso que eu acabei de dizer para você, né? As coisas é como numa montanha-russa, né? Tem 1 mês, 2 meses, 3 meses que você está no topo e tem outros que você cai e tem que usar aquilo que você segurou daqui para compensar aqui, né? E chega um momento da sua vida que você chega de injeção de dinheiro. Não pode mais ter injeção de dinheiro. A gente tem que gerir isso do jeito que é a realidade dele. E fazer os enquadramentos necessários. Roberto, rapidinho aqui,
conta para o público como é que é a tua rotina. Você trabalha em média quantas horas por dia? Você conseguiu cumprir teu objetivo de não trabalhar no domingo, que você não abre aos domingos, mas na média você trabalha de que horas a que horas? Porque não é só da hora que abre e a hora que fecha, não. Não, é bem antes. É bem antes. Então, quantas horas por dia você trabalha de segunda a sexta e ao sábado? Segunda a sexta, cerca de 12 a 13 horas por dia. Sábado, muito menos. Sábado são 5, 6 horas e domingo não trabalho. Estou muito perto daquilo, né? Mas, enfim, ainda voltando à tua pergunta, quer dizer, a primeira coisa seria essa, né? Mas aí quando se tornou impossível... Não, vamos só fazer a conta aqui para ajudar o pessoal. Você trabalha entre, no mínimo, 60 até 70 horas por semana. Então, quem pensa em carga de 44 horas, para o empresário aqui, vamos fazer por baixo. São 60 horas, tá? Ele trabalha mais. Então, só para vocês entenderem o que um dono de restaurante tem que se dedicar para conseguir manter o seu negócio ativo, ter alguma rentabilidade e poder continuar com esse projeto. Tá? Então, antes de mais nada, você trabalha quase 50% a mais das horas de um trabalhador normal. Muito mais também porque eu não tenho sócio, né? Sou eu sozinho. Mas então, é o que cabe no negócio. De repente, se você tem sócio, você tem que dividir o lucro ao meio e você não sobrevive com aquele valor. De horas trabalhadas. Então, assim, tem gente que acha assim, não, eu vou ter um sócio, tudo bem, você pode ficar sem metade da receita. Então, assim, ninguém te explica o lado B da história, né? Só o lado A. Exatamente. Mas, Roberto, agora é o seguinte. O que você quer para frente? Você se vê com exagerado? Então, isso era a segunda parte da resposta que eu estava te dando. Eu pretendia isso no início, né? Abrir mais abrir para franquia e tal. Passaram-se, agora, esse ano nós estamos fazendo 12 anos de exagerado. Eu tenho outra coisa na minha cabeça hoje em dia. Eu tenho mãe ainda, com 98 anos de idade. E a questão agora virou outra, Eduardo, o Rio de Janeiro. Eu não estou aguentando mais viver no Rio de Janeiro, entendeu? Eu ficaria no exagerado até eu morrer. Gosto daquilo ali, passei a gostar muito do que eu faço. Né? Tua rotina, né? Uma rotina que é necessária para mim. É uma coisa que, sabe, entrou no sangue mesmo, né? Mas o Rio de Janeiro está me tirando do sério, eu não estou aguentando mais isso aqui. Então eu prometi para mim mesmo que tão logo minha mãe se vá, eu acho que eu vendo, aí eu também vendo tudo, né? Vendo apartamento, vendo tudo e tal, e vou sair do Rio e pensar numa coisa lá pro lado da serra, dessas aí, uma coisa assim. Mas vai fazer a qualidade de vida, vai focar. Sim, não fora isso, aí claro que eu continuaria e à medida que fosse ascendendo, eu ia abrir um outro. Perfeito. Roberto, a gente vai partir para um encerramento aqui. Infelizmente, que a gente tem papo aqui, o papo está maravilhoso. E o seguinte, te coloquei numa maquininha do tempo agora e você voltou lá para os seus 14 anos. Não vou nem te colocar com o início da sua atividade empreendedora. O que o Roberto agora falaria para o Roberto de 14 anos que entrou na firma lá do pai? O que você falaria para ele que pudesse mudar, que pudesse ele prestar mais atenção? Quais são os conselhos que o Roberto de hoje daria para o Roberto que iniciou sua trajetória profissional com 14 para 15 anos? Eu daria só um conselho e seria o mais forte de todos. Estude tudo aquilo que você se propõe a fazer. Estude, se empenhe naquilo ali profundamente. Como eu fiz com o exagerado, entendeu? Mas fiz muito tempo depois, né? Então, se naquela época eu tivesse me preparado mais, se eu tivesse estudado música, como eu falei no início, tudo, entendeu? Se eu tivesse me empenhado mais, talvez a minha vida tivesse um outro contorno aí, né? Não estivesse nem aqui conversando com você. Eu queria te agradecer muito, Roberto,
por ter vindo ao podcast Pensar e Vencer. Quem assistir esse podcast na íntegra vai ter que assistir ele pelo menos mais umas 5 vezes e de vez em quando revisitá-lo. Porque o que o Roberto traz aqui é, primeiro, empreender por necessidade lá na empresa familiar já muito novo. Depois, uma trajetória de sonho por uma habilidade, por um dom, dentro de uma indústria que ele aponta aqui e pega uma decadência, uma disrupção da indústria. Depois ele vai para uma das principais empresas e participa do incremento de qualidade, da qualidade da empresa como um todo. E depois ele volta e empreende como empresário. Eu acho que poucas pessoas têm essas 4 facetas com tamanha clareza e da forma como ele explicou aqui. Então, meus efusivos agradecimentos a você, Roberto. Foi um privilégio ter você nessa bancada. O conteúdo de classe mundial, sem dúvida alguma. E foi uma honra ter você aqui, viu? Eu que te agradeço, Eduardo, querido. Muito obrigado. E quem não conhece, vai conhecer o Exagerado. Abelardo Bueno 1. Ali é fácil ver. Loja 121. Quem tiver pela Barra da Tijuca, vai lá almoçar. Ele abre para almoço, lanche, algum happy hour também. Happy hour também. Então você vai poder ir lá de segunda a sexta, tem happy hour no sábado almoço. Tá? Vai lá conhecer o Exagerado. Obrigado, galera. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez. Obrigado mesmo.